Crônicas do Amanhecer de 27 de novembro de 2022. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vemos a retrospectiva de nossas vidas, antes de morrer, diz estudo. Últimas emissões do cérebro. O título do artigo científico publicado na Frontiers in Aging Neuroscience é talvez menos poético do que o nosso, Enhanced Interplay of Neuronal Coherence and Coupling Etching Human Brain, interação melhorada de coerência neuronal e acoplamento no cérebro humano moribundo. Em outras palavras, trata-se de uma descoberta de arrepiar. Antes de morrer, é muito provável que o cérebro retorne aos momentos-chave de nossas vidas. O estudo, feito com um ser humano no momento exato de sua morte, revelou que, neste estado, o cérebro desencadeia uma atividade de ondas gama, num nível que só ocorre quando estamos muito concentrados, sonhamos ou lembramos de algo. Experiências de quase morte, ECME, já apontavam nessa direção. Também menciona o fato de pessoas que passaram pelo que é chamado de experiências de quase morte, ECME, frequentemente, mencionarem flashbacks. Estes foram ligados pelos cientistas à atividade oscilatória do cérebro. Esta descoberta de uma tempestade de ondas gama no cérebro durante a morte ocorreu por acaso. Um grupo de pesquisadores de diferentes partes do mundo acompanhou um paciente de 87 anos com crises epilépticas. Ele estava sendo monitorado quando morreu. Assim, os pesquisadores puderam ver o que acontece no seu cérebro naquele momento final. Outra das descobertas científicas deste estudo foi comprovar que a atividade cerebral continuou 30 segundos após o coração cessar sua atividade. Esta foi a primeira vez que a atividade cerebral nos minutos antes e depois da morte de um ser humano pôde ser analisada com precisão. Este tipo de experimento só é feito com outras espécies. Experimentos com ratos sugeriram o que este estudo agora confirmou, uma atividade cerebral extremamente alta por até 30 segundos, após o coração parar de bater. Segundo a BBC, um estudo com ratos, realizado pela Universidade de Michigan, atribuiu a visão a uma explosão final de atividade cerebral no momento da morte. Uma lenda que torna-se realidade científica. A crença de que o cérebro funcionava mesmo com o coração parado é antiga. Dizia-se que os olhos de um homem guilhotinado mexiam por uma última vez, depois que sua cabeça era separada de seu corpo. O fascínio pelo que está além dos limites de nossa existência deu origem a teorias místicas, religiosas e, claro, também a especulações científicas. Tudo isso encontrou território em filmes como Linha Mortal, 1990, em que jovens médicos se matam e voltam à vida através da ressuscitação, para ver o que está por trás dessa última fronteira. A série Teoa, Foto, da Netflix é outro exemplo. Há também outro elemento recorrente nos relatos da experiência de quase morte, ECME, uma luz brilhante em direção à qual o paciente caminha. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec inclui o depoimento do espírito R, um médico incrédulo sobre a realidade espiritual. R esclarece sobre seu estado de morte aparente. Atualmente, gozais da felicidade que entrevistes. R não gostaria de poder gozá-la, mas Deus não pode me recompensar assim. Revoltei-me demasiadas vezes contra os pensamentos benditos que meu coração ditava, e a morte me parecia uma injustiça.
médico incrédulo, eu extraíra da arte de curar uma aversão contra a segunda natureza que é nosso movimento inteligente, divino, a imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. No entanto, o vazio me aterrorizava, pois maldisse muitas vezes esse agente misterioso que atinge sempre. A filosofia me desencaminhara, sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno que sabe repartir a dor e alegria para o ensinamento da humanidade. Quando de vossa morte verdadeira, reconheceste-vos imediatamente? Não, reconheci-me durante a transição que meu espírito suportou para percorrer os lugares etéreos, mas após a morte real, não, foram precisos alguns dias para meu despertar. Deus me concedera uma graça, vou dizer-vos a razão dela. Minha incredulidade inicial não existia mais. Antes de minha morte, eu cria, pois após ter cientificamente sondado a matéria grave que me fazia perecer, eu não encontrara, esgotadas as razões terrestres, senão a razão divina. Ela me inspirara, consolara, e minha coragem era mais forte do que a dor. Bem dizia o que mal dissera, o fim me parecia libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Oh, que supremo consolo na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial, por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e é por isso que Deus, escutando minhas ações benditas, teve a bondade de me recompensar antes de acabar minha encarnação. Poder-se-ia dizer que na primeira vez estáveis morto, sim e não, tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne se extinguia, mas ao retomar posse de minha morada terrestre, a vida voltou ao corpo que sofrera uma transição, um adormecimento. Naquele momento sentíeis os laços que vos uniam ao vosso corpo. Sem dúvida, o espírito tem um laço difícil de romper, ele precisa do último estremecimento da carne para voltar à sua vida natural. Como explicar que, por ocasião de vossa morte aparente durante alguns minutos, vosso espírito tenha podido desprender-se instantaneamente sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida por perturbação de vários dias? Parece que, no primeiro caso, subsistindo mais os laços entre a alma e o corpo do que no segundo, o desprendimento devia ser mais lento, e foi o contrário que aconteceu. Vós fizestes com frequência a evocação de um espírito encarnado, recebestes dele respostas reais. Eu estava na posição desses espíritos. Deus me chamava, e seus servidores me haviam dito: vem. Obedeci, e agradeço a Deus a graça especial que Ele teve a bondade de me conceder. Pude ver o infinito de sua grandeza e dar-me conta dela. Obrigado a vós que me permitistes, antes da morte real, ensinar aos meus para que eles sejam boas e justas encarnações. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de novembro de 2022.